Tá todo mundo bem? Todo mundo feliz? A mulherada tá feliz pra caramba, né? Dá pra ver o sorrisão aí de vocês. Foi bom o retiro? Que bom, graças a Deus. Vamos ficar de pé? Bom, nosso pastor costuma fazer um negócio, né? Você já cumprimentou o irmão que está do seu lado? É no mínimo quantos abraços? 5, né? No mínimo 5 abraços. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, hoje de manhã eu falei um negócio aqui. Como tinha pouca gente aliás, não tinha nem tanto pouca gente assim, mas não tinha nem metade das pessoas que estão aqui hoje. A gente corre um grande risco da gente entrar na mesmice com relação à nossa vida, né? É mais um dia, é mais um domingo, é mais uma vez que a gente acorda. E eu comentei um podcast que eu assisti, uma mulher falando. Ela não era cristã, mas ela falou um negócio muito interessante. Ela perguntou assim para quem estava fazendo a entrevista com ela. Ela perguntou assim: se eu te desse 1 milhão para você não acordar amanhã, você aceitaria? Aí a pessoa falou não. Aí ela virou para outra e falou assim: se eu te desse 2 milhões para você acordar, para você não acordar amanhã, você aceitaria? E a pessoa disse que também não. Ela fala assim: se eu desse 20 milhões, você aceitaria para não acordar amanhã? E ninguém aceitou, evidentemente. Então ela disse assim: então acordar vale muito mais do que 20 milhões. Então, aí ela no final fala assim: então vamos acordar direito, pois. Se acordar vale tanto assim, vamos acordar direito. A gente tem o risco, a gente vai vivendo, a gente se acostuma a viver da maneira como a gente sempre vem vivendo. E a gente perde a beleza de apreciar as pequenas coisas, como simples acordar, como simplesmente ter a oportunidade de viver mais um dia. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas é menos um dia que você tem para viver. É mais um dia que você está vivendo, mas é menos um dos dias que você tem para viver. Então, não é simplesmente mais um domingo. Esse é dos domingos da sua vida que você tem a oportunidade de estar juntamente com os seus irmãos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então, a gente tem que fazer esses momentos valerem a pena. Amém? Concordam comigo? Estou falando alguma besteira? Não, né? Então, enquanto estivermos cantando, enquanto estivermos louvando, enquanto estivermos adorando, enquanto estivermos falando com Deus, coloque seu coração em tudo que você está fazendo. Coloque seu coração, esteja em espírito de oração. Quem sabe não é hoje que Deus vai falar no seu coração algo que você está pedindo há muito tempo. Quem sabe não é hoje que Deus vai começar a fazer uma obra na sua vida sobre algo que você já tem colocado em oração. Quem sabe não é a partir de hoje que Ele vai fazer uma grande transformação na sua vida. Então, coloquemos todo o nosso coração nesse culto, a partir de agora, desse momento. Amém? Amém. É com vocês, meninas. Boa noite, Formoso. Essa canção, ela fala uma verdade. Que se Deus olhar para dentro de nós, nada Ele encontrará de bom. Mas um dos desejos, se não o principal desejo do nosso coração, precisa ser transformado por Jesus. Então a gente vai cantar isso. Mais uma vez, como ele falou, você vai usar essa canção e nesse momento você vai pedir ao Espírito Santo que Ele esteja com você, que Ele fale com você, que Ele toque em você. E você vai sentir essa canção. Essa canção ela vai ser a sua oração nesse momento. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de
de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com seus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao ser tua imagem.
Esqueci qual é a próxima. Qual? Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo és incomparável.
Graça e paz, igreja. Onde você tem construído a sua vida? Onde você tem construído e tem alicerçado a sua vida? A nossa vida precisa estar alicerçada no Senhor. A nossa vida precisa estar firmada no Senhor. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia agora em Mateus 6, do 25 ao 34. A gente vai projetar aqui agora. Vocês irão ler os versos ímpares e eu os pares, mas eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia nesse momento. Para que a gente não possa perder o costume, né, de abrir e ler a palavra do Senhor. E aí vai começar com a igreja. A igreja... Peraí, não. Vamos de novo, principalmente as mulheres que a gente veio. Foi uma bênção, um retiro. De novo, a igreja. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em seus celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Igreja. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabem que precisam delas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia os seus próprios problemas. Vamos todo mundo recitar Mateus 6, 33, todos juntos? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Amém, glória a Deus. A nossa confiança não está em carros, a nossa confiança não está em cavalos, a nossa confiança e esperança está no Senhor. Porque você está preocupado, porque você está preocupada, minha irmã, o Senhor já está preparando tudo. Eu lembro que quando chegou a pandemia, as famílias começaram a ligar para a gente lá em São Paulo, precisando de ajuda, e a gente ficou preocupado, como que a gente poderia ajudar essas famílias? E a gente ficou orando naquela semana e Deus enviou o socorro, porque Deus estava ouvindo o clamor daquelas pessoas ali naquela comunidade. Deus tem ouvido o seu clamor. Descanse o seu coração. Deus tem ouvido o clamor dessas pessoas que estão aqui, que precisam do amor de Deus. Vocês já conhecem o testemunho da Ângela.
Ângela entregou a vida a Jesus por meio de uma refeição, de uma marmita. Um irmão, a igreja, que doou uma marmita. A gente foi lá na casa da Ângela, almoçou com a Ângela, e a Ângela foi na igreja e entregou a vida a Jesus. Nós podemos fazer muito mais aqui na casa do Senhor. E eu vou pedir para que a irmã venha aqui com 1 quilo de amor. Porque talvez esteja na sua casa aquele alimento que vai alimentar alguém que está clamando lá fora agora. Uma família que está pedindo pelo socorro do Senhor lá fora agora. E Deus quer usar a tua vida. Lembra que eu falei, não sei se vocês estavam aqui domingo passado, que às vezes a gente barganha com Deus, né? Olha, Deus, se o Senhor fizer, a gente vai dar. Não é assim com Deus. Quando a gente dá, Ele vai fazendo o quê? Ele vai abençoando. Quanto mais a gente dá, mais Ele vai abençoando. Então que possamos ter um coração doador. E se você está passando por dificuldades, meu irmão e minha irmã, descanse no Senhor. Talvez você esteja pensando, como que vai ser minha semana? Ele já está cuidando de tudo. Descanse no Senhor. Nós teremos um momento agora dos dízimos e ofertas. Eu já sei a música que vai louvar aqui. Elas irão louvar. Se você não tem condições hoje de pegar aqui a bolsa ou de depositar a sua oferta, ore ao Senhor. Creia que o Senhor é fiel e que no momento certo você vai conseguir também. Então que você faça dessa música também uma oração. E no final eu estarei orando pela sua vida. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que
Pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Pois tu és fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. Amém. Louvado seja o Senhor. Olha para esse lugar aqui. Presta bem atenção a este lugar aqui. Este lugar aqui, esse espaço aqui, testifica a fidelidade do Senhor nas nossas vidas. E vocês sabem bem disso. Esse espaço aqui, esse lugar aqui, essas paredes, tudo isso aqui testifica a bondade e a fidelidade do Senhor sobre as nossas vidas. Feche os seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Pai, como nós te agradecemos, Senhor, porque mesmo sem merecer, o Senhor permanece fiel. Tu és fiel, Senhor. Nós sabemos que tu és fiel. Ó Deus, quando nós olhamos para o que tem acontecido no nosso país, ó Deus, as dificuldades, a questão financeira, tudo que tem acontecido, o sistema corrompido, nós olhamos para a tua fidelidade e confiamos no Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor já tem cuidado de tudo. Que a nossa vida é tua, Senhor. Que esta igreja é do Senhor. E nós te agradecemos por isso, Pai. Deus, que as pessoas que irão receber, ó Deus, o quilo do amor, Pai, que elas possam sentir o teu amor, que elas tenham um real encontro contigo, Deus. Ó Deus, que o Senhor possa fazer abundantemente mais neste lugar, Senhor. Ó Deus, abençoa, Deus, meus irmãos e minhas irmãs que doaram nesta noite, Pai. E aqueles que não puderam doar, Senhor, abre portas, Deus. Deus, que o Senhor possa ser fiel na vida deles, Pai. Acalma o coração dos teus filhos, Pai.
e que eles possam confiar e descansar na tua bondade e na tua fidelidade. Em nome de Jesus, amém. Eu quero convidar a irmã Noemi para vir aqui à frente. Pode sentar. E a gente vai ter um momento muito especial agora, que ela vai falar um pouquinho sobre como foi o retiro, claro, né? Foi bênção demais. E aí depois o pastor vai estar com a oportunidade. Fique à vontade. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu vou falar rápido, né? A minha fala é mais agradecimento. Agradecimento a Deus por esse grande desafio que foi esse retiro. Na sexta, muita chuva, né? Irmãs ligando para mim, perguntando se não tinha como cancelar, adiar, colocar para outro dia. Eu falei, não tem como. Tá tudo certo e vai ter que ser hoje. Com chuva ou com sol, né? Conseguimos sair daqui, já era umas 8 e pouca, né, pastor? Mais ou menos isso. Teve irmã que chegou aqui de tarde para ficar aguardando aqui, olha aí, né? Então, conseguimos sair daqui debaixo de chuva, deu uma estiadinha, vamos embora, botei todo mundo no ônibus. Como o local é perto, conseguimos chegar lá em paz e segurança. Foram dias de muitas chuvas, muitas, mas o sol não fez falta nenhuma. Amém? Amém, meninas? Não fez, que Deus faz tudo certo. Não adianta a gente querer achar que, poxa, tinha que ter sol. Um sítio lindo, 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 né, pastor? O pastor ficou encantado com o sítio. O pessoal que estava lá só era elogio. Que sítio lindo. Um sítio perto, um sítio lindo. Eu que tive lá em época de calor, de sol, para olhar o sítio, né? Você imagina. Se com chuva o sítio já era bonito, imagine com sol. Mais ainda, né? Mas graças a Deus, não teve murmuração, não teve reclamação porque estava chovendo. Hoje ainda teve irmãs que tomaram banho de piscina, para você ver. Até a Joaninha caiu dentro da piscina. Então, foi uma bênção, irmão. Eu só posso dizer que foi bênção. Como Deus nos tratou ali naquele lugar. Aqui só tem uma parte, né? A maioria teve que ir embora, porque não moram aqui perto, mas aqui tem uma parte de que estava lá. Lá tinha aproximadamente 97, 98 mulheres, porque faltaram 2. Né? Ficaram com medo da chuva, não vieram. Mas eu só posso dizer que foi bênção. Minha gratidão eterna a Deus por esse final de semana. Foi muito desafio, foram noites sem dormir. Sexta-feira, na parte da tarde, eu estava muito tensa. O pastor me ligou, né, para orar comigo. Aí, graças a Deus, me deu um levante, né, pastor? Porque eu estava assim muito preocupada, porque você sair daqui com essas mulheres todas para um local, o pessoal, olha, tem enchente não sei aonde, mas eu sabia que lá no sítio não chega a ponto de encher nada, né? E a equipe já estava lá desde cedo, né? Só falava para mim, ó, a chuva cai muito, muito forte. Eu falei, não vou nem falar nada, não vou nem comentar nada, que lá está chovendo forte. Vamos que vamos, né? Mas graças a Deus, né? As irmãs tudo animadas, estão aqui, ó, todas elas, fiquem de pé aí, ó, todas que foram, né, para a gente ganhar tempo aqui, ó. Essa turma aqui, faltou você, tá? Faltou você que foi ano passado, não foi nesse, entendeu? Então não fique de fora no próximo. O retiro, às vezes você, jovem, pensa que é para senhora. Não, só vai senhoras. Nada disso. É para todas, tá? Então não fica com esse pensamento. Sempre tem jovem, ó, Luana estava lá, a tecladista, uma menina jovem, e pessoas assim que ficaram maravilhadas com tudo que aconteceu. Olha, desde que eu cheguei de lá, sempre passava uma irmãzinha perto de mim, me dava um abraço, irmã, fica tranquila. Eu falei, não, mas eu estou tranquila. Por dentro, não, eu estou tranquila, irmã, pode? Não, está sendo bênção. Não se preocupa com chuva, não. Eu falei, não, mas eu não estou preocupada com chuva, não. Já estamos aqui, graças a Deus por isso. Né? Então, cada palavra de carinho, assim, ia me renovando, né? É a fidelidade de Deus, é a bondade de Deus para conosco.
né? E eu sou muito grata a Deus por tudo isso, né? Tem ali a nossa palestrante, ela está aqui ainda com a gente. Eu devia ter contratado para você pregar também agora de noite, né, Adriana? Eu errei, caramba, na próxima já sabe, né? Era para ter feito um pacote completo, né, pastor? Puxa vida, mas tá bom, né? Mas foi benção. Quem foi com o coração aberto para receber, recebeu. Eu tenho certeza disso. Né? E a minha oração era, Senhor, não deixe que nenhuma filha sua saia de lá da mesma forma que entrou. Que possamos sair de lá diferente. E foi o que aconteceu. Deus falou muito comigo. Eu precisava muito ouvir muita coisa ali. Deus foi falando. Né? E garanto que falou com muitas. Como chegou para mim e falou, meu Deus, Deus falou no profundo comigo. Né? E graças a Deus por isso. Tivemos ali uma equipe ali maravilhosa que sempre está conosco, né? Nossa irmã Magali com toda a sua equipe. E a Magali teve que ir para casa. Mas está aqui alguns da equipe ainda. Tiago, Fabi, Miriam, Josi, Claudinha. Quem mais? Kelly, Júnior. Meu esposo ali também, que sempre está ali ajudando, né? Tem que ir, né? Tem que estar junto comigo. Então, assim, eu louvo a Deus por toda a equipe, né? Você não via cara feia, você não via ninguém murmurando e brincando e vamos que vamos. E isso é maravilhoso. Por que ficar triste? Porque não choveu os dias todos. Não, vamos ficar felizes, porque Deus trabalhou na minha vida, Deus trabalhou na tua vida, e Ele quer muito mais, Ele quer trabalhar muito mais, Ele quer fazer muito mais. Preste atenção, minhas queridas. Deus quer fazer muito mais em nossas vidas. Vamos deixar Deus agir. Amém? Uma salva de palmas para as retirantes, né? Louvado seja Deus pela vida de cada uma de vocês. E que no próximo ano, se Deus assim permitir, estaremos... Pessoal, pode ser no mesmo sítio? Falei, gente, eu não gosto de ficar repetindo sítio, não. Eu gosto de estar mudando. Não, mas tem que ser aqui de novo. Comida maravilhosa, né, pastor? Muito boa. A Luísa fez o encerramento, foi uma bênção também. Gente, foi tudo maravilhoso, porque Deus estava desde o início no controle de tudo. Né? Estou cansada, cara de cansada, estou cansada, gente. Mas olha, é muito gratificante quando a gente faz a obra de Deus. Eu amo fazer a obra de Deus. Eu falo que eu não nasci para ficar sentada ali só recebendo. Eu não nasci para isso. Entendeu? Então, fica atento ao chamado que Deus tem para a sua vida. Fica ligado. Porque coisa boa Deus tem para você. Deixa teus problemas lá. Você já orou, já entregou? Então ora, entrega e confia. Porque o mais Ele fará. Né? Disso você pode ter certeza. O mais Ele fará. Bom, pastor. Amém. Da próxima vez, né, faz o seguinte. Vocês já vão preparadas para tomar banho de chuva. Aí você relembra aí a infância de vocês. Se estivesse lá, tomar banho de chuva. Eu tomava. Os homens tomavam também, né, Marcão? Banho de chuva, né? Coisa boa, né? Os homens são bagunceiros. Vamos orar em nome de Jesus? Pai, obrigado. Obrigado por esse tempo tão precioso, Pai, que essas mulheres tiveram naquele lugar tão lindo, separado pelo Senhor. Pai, em todo tempo o Senhor está no controle. Que jamais possamos esquecer disso, Senhor. A gente se preocupa, porque a gente pensa, a gente planeja, a gente imagina muita coisa. Mas o plano final e a decisão final vem sempre do Senhor e o Senhor sempre nos surpreende. E foi assim, em mais este momento, mais esse encontro, que há tantos anos, Senhor Deus, é realizado, Pai. Nós cremos que no ano que vem será tão bom quanto esse. O nosso objetivo, Senhor Deus, é alcançar os corações, é transformar vidas. É muito mais do que um encontro apenas, Senhor, mas é um encontro marcado e profundo com o Senhor, cujo único objetivo é transformar e ressignificar vidas. Obrigado, Deus, por cada mulher que lá está, por cada coração transformado, pela preletora, Senhor, que foi usada pelo Senhor, por toda a liderança, toda a equipe
que esteve de frente, Pai, porque não é fácil, as batalhas são muito grandes. Mas aprove o Senhor cuidar de cada detalhe, Deus. Gratos somos pela tua benevolência, pela tua compaixão e pelo teu cuidado. Ó Pai, que essas mulheres possam, a partir de hoje, Senhor Deus, viver uma nova fase, um novo momento da vida delas. E que os outros anos, Senhor Deus, possam ir muito mais mulheres, Senhor, para a glória do Senhor. Que a equipe aumente, que pessoas que tenham um coração na obra venham participar dessa equipe, venham fazer parte dessa equipe organizadora, Deus. Porque nada é feito sozinho, é feito com pessoas que amam a tua obra, pessoas dispostas. E gratos somos por todas essas pessoas que fizeram isso, ó Pai, se tornar possível na vida de cada uma dessas mulheres. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, pode sentar. Obrigado, Guilherme. Falei de manhã, meus irmãos, que o Guilherme é meu diácono por excelência. Ele e o Vitão. O Vitão também vai, né, Vitão? Vai começar também essa obra abençoada, né, meu? Colocar água para o pastor. Não é verdade? São os meus diáconos por excelência. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Queridos, que bom, que maravilha, né? Quantos testemunhos maravilhosos, né? Que bom de estar aqui junto. As meninas estão cansadas do retiro, estão aqui celebrando ao Senhor. Isso é maravilhoso. É bom ser igreja. É bom estar junto como igreja. Na verdade, Deus é bom. Você que nos visita nessa noite, pela primeira, segunda ou terceira vez, sinta-se à vontade em nosso meio. Você é sempre bem-vindo ou bem-vinda nessa igreja. E aí certamente você já deve ter recebido algum abraço, tá bom? Mas no final, você, por ser visitante, o visitante dobra o abraço. Ele recebe 5 no começo e 5 no final. Então você vai receber mais 5 abraços no final, você que nos visita, tá bom? Queridos, abra aí a sua Bíblia em Efésios 2, 4 e 5. Assim diz a palavra do Senhor. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Vamos repetir essa parte final ali? Pode ser o que foi colocado aqui no projetor. Vamos lá. Pela graça, vocês são salvos. Vamos repetir essa última parte. Amém? Pela graça. Amém. Feche os olhos. Pai, obrigado. Obrigado por essa palavra que já falou o nosso coração. Obrigado por essa certeza que o Senhor nos concede. Pela graça, nós somos salvos. Obrigado, Deus, porque nada vem de nós. Não merecemos nada. Mas a tua bondade, a tua misericórdia, a tua graça nos alcançou. E nós somos gratos a Deus. Fale conosco, Pai. Fale no nosso coração nessa noite. Que possamos sair daqui edificados, transformados e cheios do poder de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nesse mês, o tema da mensagem, ela está ligado ao poder transformador do Evangelho. O tema é o poder transformador do Evangelho. Ou seja, o poder que o Evangelho tem de transformar completamente a vida do ser humano. Um Evangelho que não vê classe social, não vê etnia, não vê local. Deus simplesmente salva.
Deus simplesmente transforma, e todo aquele que crê nele é salvo. Mas não é salvo pelas coisas que ele faz, pelas boas obras, por aquilo que ele exerce. Não. Ele é salvo pela graça. E nesse tema nós falamos mais cedo, refletimos sobre o título do pecado à santidade, o evangelho que transforma. E agora nessa noite nós iremos refletir em cima do título graça que alcança, amor que transforma. E esse amor que transforma, ele não só transforma a sua vida, como oferece também a oportunidade de você transformar a vida de outras pessoas. Esse evangelho da graça, o poder sobrenatural que há no evangelho, muitas vezes nós não iremos entender. Nós sentimos, nós nos constrangemos, porque a graça, a maravilhosa graça de Jesus, ela concede a nós pecadores salvação, perdão, leveza e a certeza de que Cristo está conosco todos os dias. E isso é maravilhoso, nós sabemos que temos um Cristo ao qual nós podemos contar, um Cristo ao qual nós podemos abrir o nosso coração, sem saber que seremos julgados, seremos corrigidos, seremos exortados por meio da graça. E essa graça que transforma, ela é contagiante. Sabe aquela pessoa cheio da graça de Deus? Que você fala assim, eu quero ser cheio da graça de Deus, eu quero ser como essa pessoa. Quanto mais estamos perto de Cristo, mais transmitimos o amor de Cristo. E aí uma ilustração, imagina alguém no fundo do poço, preso lá no fundo do poço. Imaginou? Um poço fundo. E imagina uma pessoa lá sem forças, sem recursos, sem esperança para sair daquele lugar, daquele poço profundo. Ele tenta de todas as formas. Ele tenta todas as manobras possíveis para sair daquele poço. Nem luz ele consegue mais enxergar, a não ser uma pontinha de luz. Assim estávamos nós, espiritualmente mortos, completamente distantes de Deus, distantes do Evangelho, distantes do amor, incapazes de alcançar a salvação por mérito próprio. Estávamos presos no pecado do mundo, no lamaçal do pecado, na morte espiritual. Estávamos presos em um mundo que em todo tempo luta para te tirar da graça, para te tirar dos caminhos do Senhor. Aquele mundo obscuro, a qual por tantas vezes você foi escravo, a qual tantas vezes você foi marionete do mal. E você estava lá no fundo do poço. Você estava lá, vendo aquela pontinha de luz, mas não conseguia de forma alguma. Mas aí Deus interveio. E aí o capítulo 2 de Efésios descreve essa mudança radical. De mortos a vivos, de condenados a salvos pela
graça. Vocês conseguem entender a grandiosidade disso? Eu estava morto, Deus me traz a vida. Eu estava preso, Deus me traz a liberdade, porque em Cristo nós somos libertos. Todo o mal que eu fazia, todo o pecado que eu cometia, tudo que colocava escamas nos meus olhos, por meio da intervenção divina, essas escamas saem e eu consigo olhar e sentir o poder sobrenatural e transformador que o Evangelho tem. E aí a maneira de como Deus vai te salvar, meu querido, cada um tem a sua experiência. O que precisamos entender é que você merecia a ira de Deus, você merecia a prisão, você merecia o inferno, mas Deus, pela tua infinita bondade, graça e misericórdia, Ele vai lá e olha para o pecador lá no fundo do poço, Ele vai estender suas mãos e fala: filho, você crê que eu posso te salvar? Você crê que eu posso te libertar do pecado? Você crê que eu posso mudar completamente a sua vida? Hoje você está no fundo do poço, mas eu quero te trazer e eu vou te trazer para a superfície, para que tu enxergues a luz, para que tu caminhe na verdade, para que você resplandeça a minha luz e tenha esperança em mim. Você quer, filho? As minhas mãos estão aqui. Ele te encontra e você estende as mãos. E Ele te puxa. E quando Ele te puxa, todo aquele peso, todo aquele medo, toda aquela prisão, ela é desfeita. As correntes, elas são quebradas. Os medos, eles são sanados. Aquele peso que você estava nas costas, Deus carrega com Ele, porque Ele é teu alívio. Ele coloca tudo nas costas dele. Filho, eu carrego isso para você. Aí você pergunta: mas o que é que eu fiz, Deus? O que foi que eu fiz, Deus? Porque eu já estava me preparando para morrer naquele fundo do poço. Eu já estava me preparando para apodrecer na escuridão do pecado. O que é que eu fiz para merecer isso, Deus? E aí Jesus responde: nada. Mas Deus, em que momento eu fui bom o suficiente? Em que momento eu realizei obras, Deus, para poder merecer ser tirado do fundo do poço? Você não fez nada. Mas o que é isso, Deus? É graça. É graça. E é graça. Sabe por que você está aqui hoje, meus irmãos? Sabe por que você é salvo em Cristo Jesus? E se você não recebeu ainda essa salvação, Deus está te convidando para tirar lá do fundo do poço. Isso se chama graça. E aí você não pode entender, de repente não passa pela tua cabeça: o que é isso? É graça. Mas o que eu fiz, pastor? Nada. O que Deus fez? Entregou seu filho. E você é liberto, é redimido, é regenerado, é salvo, é justificado por intermédio de Cristo, do sangue de Cristo, pela fé. É um dom de Deus. Não há nada mais maravilhoso do que ser alcançado pela graça. Essa graça é como essa mão estendida, descendo até onde o ser humano jamais conseguiria subir sozinho. É a mão de Cristo. E é movida não por um amor passageiro ou uma emoção de Cristo, não. Ela é movida por um amor imensurável. Esse amor você jamais irá conseguir calcular. A graça, a maravilhosa graça. E nós vamos refletir sobre isso, sobre como essa graça de Deus nos alcança. Aonde estamos? E como o seu amor ele transforma, ele ressignifica completamente, nos dando uma nova vida em Cristo. Queridos,
Mais cedo eu falei que você muda quando o Evangelho te muda. Falei mais cedo também que se você é cristão e não está disposto a mudar, de nada vale você estar na casa do Senhor ouvindo a palavra de Deus. Se o cerne do Evangelho, a base do Evangelho, além de salvar, de transformar em uma nova criatura, você não pode mais permanecer como você era. Você não pode mais agir de forma errada como você agia antes. Você não pode mais ficar escravo do pecado. Você não pode ser mais arrogante. Você não pode ser intolerante. Você não pode ser agressivo. Você não pode ser mentiroso. Você não pode ser caloteiro. Você não pode agir como você agia antes. Você não pode mais ser promíscuo. O Evangelho da graça, ele transforma. E você só muda quando o Evangelho, ele te muda. E para isso, você precisa abrir o seu coração totalmente e deixar Deus te mudar radicalmente. Porque a graça, meus irmãos, ela não começa em nós, começa em Deus. A expressão mais Deus, em Efésios 2:4, é uma das mais poderosas da Bíblia. Mas Deus, e aí ela interrompe uma descrição sombria dos versos 1 ao 3, que ele fala lá que ele estava morto, delitos e pecados. Mas Deus interveio. Queridos, você estava lá no mundão, você estava sem Jesus, você estava pecando, você estava vivendo conforme a tua vida, conforme você queria viver, mas Deus interveio, aí mudou totalmente a tua trajetória de vida, amém? Amém? Deus interveio, mandou Jesus, aí as coisas mudam, aí o Evangelho entra, aí você passa a viver diferente, aí você muda. As coisas ao seu redor começam a mudar, a atmosfera começa a mudar, a sua vida começa a mudar. As pessoas começam a ver Jesus em você, e esse é o grande desafio hoje, é as pessoas verem Cristo na sua vida. Queridos, eu falo com a mais absoluta certeza aqui, baseado na Bíblia, falei de manhã, vou falar agora à noite. Nem todas as pessoas que vêm para a igreja é salvo. Eu não sei, a salvação é individual. Por que, pastor, você fala isso? Porque o Evangelho promove mudança. Pelas árvores conhecereis o fruto, o testemunho. Você acha que uma pessoa que se diz cristã e se diz salva, continua praticando os mesmos hábitos do passado, ela é transformada? Não é transformada. Uma coisa é você lutar para mudar, outra coisa é você não querer mudar. Uma coisa é você, a vida toda você foi de um jeito, mas você, quando Cristo entra no seu coração, quando você é salvo pela graça, você entende, olha, esse meu jeito, durante a vida toda eu fui assim, isso me afastou das pessoas, mas agora com Cristo, eu sou desse jeito, mas eu quero mudar, me ajude a mudar, Deus. Você pode até de vez em quando ser daquela forma, mas você vai mudando, você vai pedindo a Deus graça, você vai pedindo a Deus meios, métodos, Deus vai te ajudando a se tornar uma pessoa melhor, e isso muitas vezes é como se fosse espinho na carne. Mas você em todo tempo busca, Deus me torna uma pessoa melhor, Deus me faz uma pessoa melhor, Deus me faz um filho melhor, me faz um marido melhor, me faz uma esposa melhor, me faz ser um servo de Deus melhor. A graça de Deus, ela tem o poder para te transformar por completo, meus irmãos. Não há nada impossível para Deus, não há nada de ruim em você que a graça, que o Evangelho, ele não possa mudar. Não existe nada que o Evangelho não possa fazer.
Amém? Amém? Queridos, nada é impossível para Deus. E é por isso que você vê na Bíblia vários testemunhos maravilhosos. Aí você vê endemoniado sendo usado por Deus, você vê prostituta sendo usado por Deus, você vê bandido sendo salvo, você vê ladrão sendo salvo, você vê pessoas que estavam há anos lá paralisado sendo curado, porque o Evangelho transforma todas as pessoas, e todo aquele que crê é salvo. Muda. E aquele endemoniado doido para caminhar com Cristo, deixa eu caminhar com você, deixa eu caminhar, Jesus, não, volta para a tua cidade, volta para Decápolis, vai falar para todo mundo o que Jesus fez na sua vida, o que eu fiz na sua vida. As pessoas te desacreditavam, as pessoas julgavam você, viam você como endemoniado, agora vai ver você como servo de Deus. Vai pregar lá em Decápolis. Aí vê aqueles que gostavam de tirar vantagem se convertendo. Aí vê Zaqueu, aí vê Mateus o publicano. O Evangelho transforma. Aí vê Paulo, assassino, perseguidor. E aí nós vemos aqui vários testemunhos. Aí nós vemos a bruxa da Cracolândia, Dona Silvia, que já veio aqui na igreja. E já falei dela, eu vou falar mais uma vez. Considerada a bruxa da Cracolândia. Se eu pegar a foto dela e mostrar para vocês aqui, meus queridos, se você olhar a foto daquela mulher, humanamente falando, era muito difícil você chegar perto. É muito difícil. Não foi ela que escolheu receber um abraço. Ela simplesmente, aquela bruxa da Cracolândia que estava mais de um mês sem tomar banho, com o cabelo todo emprastado, todo encrostado de sujeira. Aí chegou uma menina branquinha, de olhos azuis, cheirosinha, e chega por trás dela e dá um abraço. Esse abraço mudou a vida da Dona Silvia. E ela perguntou: por que essa menina branquinha, dos olhos azuis, cheirosinha, vai abraçar uma mulher como eu? Aí eu pergunto para você, igreja, por que essa mulher branquinha, de olhos azuis, cheirosinha, deu abraço numa pessoa como ela? Por quê? A graça de Cristo, a graça, a maravilhosa graça, quando nós sentimos, quando nós entendemos o poder da graça de Deus, ela nos faz tomarmos decisões que nunca imaginamos tomar. A graça de Cristo, ela faz nós estarmos com pessoas que nós nunca imaginamos estar. A graça transformadora de Cristo, ela faz nós sermos bênção para certas pessoas a qual nós nunca imaginávamos ser bênçãos. A graça, a maravilhosa graça de Cristo, ela não vê pessoas, ela não vê questão social, ela não vê etnia, ela não vê nada, não vê crença, ela não vê nada. Ela simplesmente alcança. Ela simplesmente abraça. Ela estava sentada com um cachimbo na mão e recebe um abraço. Então a Silvia hoje é uma mulher transformada. 2 faculdades, roda o Brasil. E a nossa missionária de missões nacionais. A maravilhosa graça de Cristo. O poder do Evangelho transformador. E aí então, voltando para o texto, mas Deus interveio na sua vida. Deus te deu um novo começo. Paulo, ele estava morto espiritualmente. Paulo estava na escravidão do pecado, considerado filho da desobediência. Mas ele foi resgatado por esse amor. Por que é Cristo que faz isso? Porque nós não temos condições, intelecto, coração,
para poder agir como Cristo age com esse tipo de pessoa. Mas Ele nos ensina. Ele nos ensina. Ele nos conduz. É como se Paulo dissesse: ó, você estava morto, você estava sem esperança, mas aí Deus interveio. Você já parou para imaginar como você seria se não tivesse Cristo? Para pensar um pouco. Quem você seria se Cristo não tivesse te resgatado, não tivesse te salvado? Quem você seria? Aonde você estaria nesse momento? O que você estaria fazendo nesse momento? Mas interveio Deus, lhe trouxe para a graça, e aqui nós estamos congregando na primeira igreja batista em Vila Formosa, amém? Deus cuida de Deus. Essa iniciativa divina, ela preenche todo o nosso coração. Não somos salvos pelas boas ações, queridos, por religião, por merecimento. Somos salvos porque Deus decidiu nos amar, mesmo em nossa completa miséria espiritual. E aí, tem uma frase de Calbart que ele diz que a graça é o amor que se inclina. Uma frase bem pequena e curta, mas com uma profundidade imensa. É uma forma poética e profunda de descrever a graça de Deus. E aí, quando ele fala que a graça é o amor que se inclina, a graça, ele refere-se ao favor imerecido de Deus, a sua bondade, a sua salvação, que a sua salvação que é oferecida, não porque merecemos, não por conta dos méritos humanos, mas por pura misericórdia. E aí depois ele fala que amor, que a graça é o amor. E que amor é esse? Ele associa a graça diretamente ao amor. Esse amor imensurável de Deus, ou seja, a graça não apenas uma decisão simples de Deus, mas grandiosa, mas é o amor ativo de Deus para conosco, de Deus em ação. Então Deus te ama de tal maneira que Ele age com graça, sem você merecer absolutamente nada. E Ele finaliza que se inclina. A graça é o amor que se inclina. Por que inclina? Essa é a parte mais bela e carregada de sentido da parte desse autor. A imagem aqui é alguém superior, ou seja, alguém que está na parte de cima, que se abaixa com ternura para alcançar alguém com necessidade. Lembra do poço? Lembra da mão estendida? Lembra de um Deus poderoso? Lembra de quem você é? Pecador, miserável. Lembra dessa mão? É isso. É um Deus todo-poderoso, maravilhoso, estendendo a mão para você, miserável. Vem, pecador, vem. Eu quero te trazer para a graça, eu quero te salvar. É a ideia desse Deus soberano, desse Deus infinito, santo, exaltado, adorado, glorificado, grandioso, que se inclina humildemente para salvar o pecador. Diante das histórias que você vai ler sobre Império Romano, sobre o avanço das civilizações, você não vai ver um rei se prostrando a ninguém. Você vai ver um rei em todo o tempo, fazendo com que as pessoas, o seu povoado, se inclinem, se ajoelhem e o adorem. Mas o nosso Deus, o soberano, cheio de humildade, em sua plenitude, cheio de amor, de graça, Ele se inclina ao pecador miserável e fala: vem que eu quero te salvar, vem que o amor chegou, vem que a transformação de vida chegou, amém? Esse Deus poderoso que se inclinou para você, mesmo você sem merecer.
esse Deus poderoso, esse Rei soberano: Alexandre, vem. E você com lágrima nos olhos, estende as suas mãos e sente a graça de Deus e fala: que amor é esse? É a graça. O que eu fiz? Nada. Mas por quê? Porque eu sou um Deus de amor, um Deus que salva, um Deus que te tira do fundo do poço, da escuridão, das trevas e te traz para a luz. Essa graça, quando sentida verdadeiramente por nós, não tem como guardar. Não dá para guardar. Porque ela é maravilhosa. É imensurável e sem fim. Graça, que maravilhosa graça. Vamos lá? Quero ver. Eu tô cristão. Para, Miriam. É maravilhosa. É isso aí. Tá sem ensaiar, fica assim mesmo. A graça, pela maravilhosa graça de... Glória a Deus, agora saiu legal, mas salva de palmas para vocês aí, amém? Aleluia, glória a Deus. Essa graça, a maravilhosa graça, ele não permanece distante, mas ele vem até nós como o próprio Cristo que se fez carne, desceu, habitou entre nós, se fez homem sendo Deus, sofreu junto conosco, escutou muitas pessoas, ouviu muitos problemas. Ele poderia estar lá no alto sublime trono, mas ele desceu, comeu com a gente, falou com a gente, curou pessoas. Esse é o nosso Cristo. Por fim, Bart está dizendo que a graça é o amor de Deus descendo até nós, de forma humilde, de forma voluntária, de forma salvífica. E é um amor que não espera ser procurado, mas se adianta, se abaixa, se oferece. É o amor que se curva ao nível da nossa miséria para nos erguer à sua glória. Isso é lindo demais. Um Deus santo que se curva a pecadores como nós. Um Deus santo que vai até nós, estende as mãos. Um Deus santo que vai lá na Cracolândia. Um Deus santo que vai lá nas cadeias. Um Deus santo que sobe os morros. Um Deus santo que vai nos hospitais. Um Deus santo que vai visitar as casas aqui dessas pessoas. Um Deus santo que vai te visitar toda noite. Um Deus santo que cuida do teu sono. E quando você está mais vulnerável, Ele cuida de você. Um Deus santo que te conduz à árdua jornada do seu dia, que te protege e que te livra. Porque a graça alcança todas as pessoas, até os improváveis. E muitas vezes, Deus usa os improváveis para tornar Deus cada vez mais grandioso em sua vida, para assim então glorificá-lo. Porque Deus é especialista em transformar pessoas improváveis em grandes servos de Deus. Esse é o nosso Deus. E aí, olhamos para Raabe, uma prostituta de Jericó, foi salva pela fé e entrou na genealogia de Cristo. E aí nós vamos olhar para Zaqueu, cobrador de imposto, ladrão. Foi restaurado, e quando Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Aí nós olhamos Paulo, porque a graça, ela alcança a gente ferida, rejeitada, violentada, violenta, rebelde, fria, arrogante. Não há abismo tão profundo que o amor de Deus não possa alcançar. Não há problema grande que Deus não possa resolver.
Porque a graça de Deus é suficiente para o pior dos pecadores. Assim diz Charles Spurgeon. E a graça, ela não só te salva, não só te perdoa, mas ela te vivifica. Nos vivificou juntamente com Cristo, Efésios 2:5. A graça, meus queridos, ela não nos deixa aonde nós estávamos. Ela não nos deixa no pecado, ela nos tira do pecado. Ela não nos deixa no lamaçal, ela está de volta. Sai do lamaçal, vem para a terra firme, vem para cá que aqui é o teu lugar. Ele nos ressuscita, nos dá uma nova vida, uma nova identidade, uma nova direção. Isso não é apenas mudança de comportamento, é transformação de natureza. Não é uma reforma moral, é uma nova criação. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, acho que todas as coisas ficaram para trás, acho que tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás, irmãos. Não há chance e não há por que você voltar. E aí, finalizo com o exemplo de John Newton. De manhã, eu falei sobre o Nick Cruz, sobre o filme A Cruz e o Punhal, sobre o poder transformador que chegou para um líder de uma gangue em Nova York. E falei também de uma cena que marcou muito, e é uma cena real, convido a todos a assistirem. Vai no YouTube e coloca A Cruz e o Punhal, é gratuito. E ali uma cena que marca é Nick Cruz entregando a sua barra de beisebol, seu taco de beisebol. E o pastor entregando, David Wilkerson entregando a Bíblia. E foi registrado. E agora, John Newton era um dos maiores exemplos da graça que transforma. Ele nasceu em Londres, era filho de um capitão do navio mercante. A sua mãe era uma mulher piedosa, uma mulher temente a Deus. Uma mulher que ensinava versículos bíblicos para ele desde pequeno. E ele foi aprendendo. Mas a sua mãe morreu quando tinha 6 anos de idade. Então ele se aproxima um pouco mais do pai e começa então a ficar distante do evangelho. Sem a influência da mãe. Então Newton começa a se envolver com os trabalhos, começa a ficar rebelde, desafiador, agressivo e principalmente contra tudo que fosse relacionado à fé cristã. Então, aos 11 anos, John Newton começou a trabalhar no mar com seu pai. Ele ajudava e depois começou a trabalhar ativamente com seu pai. E mais tarde ele se envolveu profundamente com o comércio de escravos africanos. E aí, ao ponto de chegar e ser traficante de escravos, tratando pessoas humanas como mercadoria. E aí Newton, ele se descreve como um homem cruel, como um homem mau, blasfemo, bêbado, violento, entregue ao pecado, sem remorso, sem nada. Ele mesmo escreveu que não apenas pecava, mas me deleitava em prazer e em fazer os outros pecarem. E aí então, durante uma de suas viagens em alto mar, uma tempestade violenta toma todo o navio, que quase afunda o seu navio. E aí, desesperado, sem esperança, Newton clamou: Senhor, tem misericórdia de nós. E foi naquele momento que a graça o alcançou. Deus usou aquela tempestade como o início da sua conversão. E a partir dali, iniciou um processo de transformação profunda. Ele abandonou todo o tráfico de escravos, estudou teologia e se tornou um pastor anglicano. Mais tarde, ele escreveu centenas de hinos, sabia? Uma delas nós cantamos aqui. E aí eu vou tentar cantar aqui, sem vocês rirem, que é o Amazing Grace. Só que eu não vou cantar em inglês. Isso aí é para quem viaja para os States. Mas a tradução: maravilhosa graça, quão doce é o som, que salva o pecador como eu. Estava perdido, mas foi achado.
era cego, mas agora vejo. E esse hino, ele virou o símbolo do poder do Evangelho de transformar completamente o pecador. E a gente canta aqui: sublime graça, doce o som que salva o pecador. É o Evangelho que transforma. É a graça, a maravilhosa graça. E eu quero orar por você. Quero orar por você nessa noite. Quero convidar aqui o Ministério de Louvor. John Newton, ele passou os seus últimos anos de vida lutando contra a escravidão. Olha, ele era um traficante de escravo. E ele virou um militante que lutava contra a escravidão. O poder transformador do Evangelho. É isso que o Evangelho faz. Ele foi uma influência também fundamental para William Wilberforce, que era um político britânico que liderou o movimento de abolição no parlamento britânico e conseguiu êxito. E já idoso, quase cego, Newton disse: minha memória está quase desaparecendo, mas eu lembro de duas coisas: que eu sou um grande pecador e que Cristo é um grande Salvador. Louvado seja Deus. Queridos, se algum dia a enfermidade chegar para você, se tiver ela nos últimos momentos da sua vida, nunca se esqueça dessas duas coisas. A primeira, que você é um grande pecador. E a segunda, que Jesus é o grande Salvador. Amém? Eu quero orar por você. Quero te convidar a você ficar de pé nesse momento. Nós vamos louvar esse último louvor e após nós vamos orar ao Senhor. E nesse momento que você estiver louvando ao Senhor, entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor, ore ao Senhor, entregue o seu melhor a Deus. Depois nós vamos aqui, estar aqui diante do altar, como a gente sempre faz desde domingo, colocando diante do altar os nossos pedidos de uma forma simbólica. Nós vamos estar orando e finalizando com a bênção apostólica. Ministério de Louvor. Em pedaços minha alma estava, mas por tua graça refeito sou, sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido me encontrou. Agora eu posso ver teus olhos de amor, para que eu possa viver.
com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso pra o mundo ver o teu poder. Doce o som que salva o pecador. Vos segue agora, posso ver, perdido me encontrou. Agora eu posso ver teus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Agora eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Os olhos fechados ainda. Louve esse Deus maravilhoso. A esse Deus que te ama tanto, mas tanto, que olhou para você naquele fundo do poço, estendeu as mãos e falou: olha aqui, olha eu aqui, eu estou aqui para te salvar. Começa a lembrar de onde você estava, das mãos poderosas de Deus te resgatando, te salvando. Começa a lembrar dos inúmeros momentos que você teve a sós com Deus, de lágrimas, e Deus dizendo: eu estou contigo. Essa graça, essa maravilhosa graça que nos constrange, ela preenche o nosso coração. Jesus é o suficiente em nossas vidas. Comece a clamar a Deus. Clame a Deus, fala: Deus, Senhor Jesus, atenda o meu clamor. Ouve, ó Deus, a minha oração. Ouve, ó Deus, a minha súplica, Deus. Ó Pai, Pai bondoso, Senhor Jesus, estamos aqui diante do Senhor. Você que nessa noite deseja entregar a sua família, entregar os seus sonhos, os seus planos, a sua saúde diante do altar, para esse Deus maravilhoso, cheio de graça, para esse Deus poderoso, sublime, Rei dos reis, que se inclina para você, que inclina os seus ouvidos para te ouvir. Quero te convidar a você vir aqui na frente para junto nós orarmos como igreja. É um costume da nossa igreja, estamos orando aqui diante do altar. Você quer entregar a sua vida, os seus planos, as causas impossíveis, aquilo que só Deus pode fazer. Entrega aqui diante do altar. Entrega ao Senhor. Entrega ao Todo-Poderoso, que Ele pode fazer todas as coisas. Você que tem alguma gratidão ao Senhor e quer falar: Deus, eu venho diante do seu altar te agradecer por essa bênção. Venha, agradeça a Deus. Você que tem alvo de oração,
Você que ora pelo teu filho, pela tua filha, por um familiar, pelo teu cônjuge, vem aqui, entregue ao Senhor, consagre ao Senhor, entregue diante do altar. Você que está passando por um momento difícil e que precisa da intervenção de Deus, vem aqui. Nós vamos orar. Você que porventura ainda não conhece o Evangelho da Graça, Deus está estendendo as mãos para você nessa noite. E Ele está dizendo para você: filho, venha. É você. Eu escolhi você. Venha. Deus está te chamando nessa noite para trilhar um novo caminho com Deus. Deus te chama nessa noite: vem, filho. Deus quer te tirar do lamaçal do pecado, do fundo do poço, e te trazer para a maravilhosa luz. Deus te chama nessa noite: vem. Deus está te chamando. Em nome de Jesus. Você que está afastado do Evangelho, que nessa noite está aqui, que ouviu a palavra e que entende que o poder da palavra e o Evangelho vai transformar completamente a sua vida, venha. Deus te convida a aparecer aqui diante do altar, se entregando totalmente para esse Evangelho que transforma. Ah, pastor, mas eu já tentei de todas as formas e não consigo. Mas agora quem te chama é Deus. Deus está te chamando. Você vem, entregue-se totalmente a Deus nessa noite. Você que tem sonhos e planos, que deseja consagrar também ao Senhor, venha. Deus está te chamando. Senhor Jesus, aqui nós estamos, Pai. Aqui nós estamos, Senhor Deus, reconhecendo, Pai, a Tua soberania, reconhecendo a Tua autoridade, reconhecendo, Pai, o Teu poder sobre nós, reconhecendo, Senhor Deus, as nossas limitações. Estamos aqui, ó Pai, como filhos obedientes, Senhor Deus, que ouvem a Tua palavra, Senhor Deus, e coloca em nosso coração. Pai Celestial, aqui tem vidas que estão clamando pelo Senhor, corações alegres e gratos pelas bênçãos, outros corações que carecem da Tua intervenção poderosa, Senhor. A Tua intervenção, Pai, na família, a Tua intervenção na saúde, Deus. Oh Pai Celestial, cuide da saúde, Deus, da nossa igreja. Cuide da saúde das nossas irmãs, dos nossos irmãos, da felicidade, Deus. Em especial agora, vai com o Pai do Luiz Henrique, Senhor Deus, onde ele estiver. Intervenha, Senhor Deus, com o Teu poder sobrenatural. Ser também, Pai, com o cunhado do Vinícius, Senhor Deus, em nome de Jesus, irmã da Urso. Vá, Senhor Deus. Vá com a Tua intervenção, Pai, age com o Teu poder sobrenatural. Se alguém nessa noite aqui, Senhor Deus, precisa de cura, Senhor Deus, de milagre, Deus, oh Senhor, intervenha. Tu pode todas as coisas, Deus. Nós aqui cremos no poder da ciência, sim, mas cremos, Senhor Deus, muito mais no poder que há exclusivamente no Senhor. Então, Deus, haja com o Teu poder e com a Tua cura em nome de Jesus. Cura as mentes, Senhor Deus. Cura as mentes, Pai. Tire todo o desânimo, Deus, do coração. Restaure, reacenda a chama desse coração em nome de Jesus, Pai. Que cada irmão aqui não venha, Senhor Deus, ser acorrentado pelo desânimo, pelo medo, pela depressão, em nome de Jesus. Que seja liberto agora em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que haja libertação nesta noite, que haja cura nesta noite, porque no Teu nome há poder e o Senhor pode todas as coisas. Senhor, entrego a família aqui de cada um em Tuas mãos, os maridos, as esposas, Senhor.
que estão passando por momentos difíceis, entrego nas tuas mãos. Que haja diálogo, que haja amor, que haja respeito, que haja Cristo na mesa. Fortalece, Senhor Deus, a relação entre pais e filhos aqui, em nome de Jesus. Pai Celestial, ser também com as finanças aqui, Pai. Senhor, se tem alguém que precisa da tua intervenção milagrosa nas finanças, age com teu sobrenatural, Deus, em nome de Jesus. Haja com teu sobrenatural, abre portas de emprego, Senhor Deus, dê condições, Pai, do teu filho trabalhar e ganhar, Senhor Deus, os recursos necessários para sustentar a sua família. Pai Celestial, livra de todo o pecado, que haja confissão de pecados nessa noite. E se você veio aqui confessando pecados, saiba que Deus está te perdoando nessa noite. E Deus quer começar uma nova jornada com você nessa noite. Deus está tirando todo o peso das suas costas. Confesse a Deus e encontrará o perdão e misericórdia. Pai, tome cada um aqui em tuas mãos. Processos parados, Senhor. Mexe nessas gavetas. Mexe, Senhor Deus, em tudo, em nome de Jesus. Conceda aos teus filhos aquilo que é de direito deles. Tome essa igreja em tuas mãos. Proteja, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, o poderoso amor de Deus, a graça, a sublime graça, a maravilhosa graça, a graça irresistível, a graça salvadora, a graça que nos redime, a graça que nos justifica, a graça que nos traz para mais perto do Senhor, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, hoje, amanhã e para todo sempre, e com cada irmão nosso em Cristo espalhado em cada canto desse mundo, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém, amém, amém. Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Dê um abraço no irmão que está do seu lado e fala assim, ó: a graça te alcançou. Louvado seja Deus. Boa semana.